Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso estudo de Direito Tributário. O nosso curso foi todo projetado para preparação para a prova de concurso público. Então nós vamos mostrar aqui ao longo das aulas de Direito Tributário aquilo que está sendo cobrado em prova, os pontos mais importantes, aquilo que tu precisa entender da doutrina e da legislação e um pouquinho da jurisprudência de direito tributário. É importante que ao longo do nosso estudo você faça todas as questões que estão no material. Eu separei o material por assuntos e a cada assunto que nós completarmos o estudo tem questões no final para que você possa resolver e com a correção em vídeo. Eu corrijo cada uma das questões também, servindo como uma ótima forma também de revisão. Às vezes você vai passar um tempo já que viu a nossa aula, volta e refaz os exercícios para ver se ainda está com tudo fixado. E aí você pode, ao invés de assistir toda a aula de novo, você pode assistir só a correção de vídeos das questões e aí com isso já pode também estar revisando o conteúdo. E também, claro, se preferir, pode assistir de novo a aula sem problema nenhum, como preferir, como ficar melhor para o teu estudo. Pessoal, o direito tributário, ele é um ramo do direito que rege relações envolvendo a cobrança de tributos. E quais são os tributos que o Estado institui? Existem 5 espécies tributárias. As 3 mais famosas, ou melhor, as 2 mais famosas, vamos falar primeiro, taxas e impostos. Os impostos, o IPTU, o IPVA, imposto de renda, são fontes que o Estado tem para arrecadar recursos. O imposto. Tem a taxa, quando você vai abrir uma empresa, por exemplo, você vai pagar uma taxa para o exercício do poder de polícia. E ao longo aqui da aula, eu vou explicar para vocês o que é um imposto, o que é uma taxa, quais são essas regras envolvendo os tributos e quais são as outras espécies de tributo, as contribuições que nós vamos estudar aqui também. Mas nesse primeiro momento, é necessário que tu entenda o que é o direito tributário. E é justamente um ramo do direito que vai estudar todas as regras envolvendo a instituição, a alteração e cobrança e arrecadação desses tributos. Por isso o nome direito tributário. O Rubens Gomes de Souza, que é um importante autor, ele conceitua o direito tributário como ramo do direito público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares decorrentes da atividade financeira do Estado. Porque o tributo está ligado à atividade financeira, à arrecadação financeira do Estado, no que se refere justamente à obtenção de receitas que correspondam ao conceito de tributos. Esse, então, é um primeiro conceito que nós temos aqui na doutrina. Um segundo conceito nós temos, de acordo com Hugo de Brito Machado, que o direito tributário é o ramo do direito que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias, pessoas que têm que cumprir regras tributárias de qualquer espécie, trazendo limitações para o poder de tributar, porque o poder de tributar, ele tem uma série de limitações que nós vamos estudar, que estão principalmente na Constituição Federal. São algumas limitações que o Estado deverá observar quando for instituir ou aumentar tributos. E também protegendo o cidadão justamente contra os abusos desse poder. Então, o direito tributário é este ramo do direito público. Professor, isso é a mesma coisa que direito financeiro? Não, não é. O direito financeiro ele é mais amplo do que o direito tributário. No direito financeiro se estudam outras normas financeiras além dos tributos. Eu posso dizer que o direito tributário deriva do direito financeiro. Sim, é uma parte. Ele é direito financeiro, mas a gente não vai estudar em direito tributário todo o direito financeiro. Bom, algumas características bem objetivas. Por quê? Não tem caído muito em prova. Eu pesquisei e é difícil encontrar questões de prova de concurso que perguntam o conceito do direito tributário, muito embora isso esteja nos editais de concurso. Mas, se eles forem perguntar algumas características desse conceito, a tendência é que a banca copie um conceito que um autor deu, como esses 2 que a gente viu. Mas também ela pode trazer algumas características. Por isso eu fiz um breve resumo aqui para nós. O direito tributário é derivado do financeiro, já falei para vocês. Ele possui natureza de direito público
não é direito privado, cuidado com isso na prova. Se afirmarem que o direito tributário é um ramo do direito privado, está errado. Direito privado é o direito civil. O tributário é um ramo do direito público, justamente porque é o poder público que vai instituir e arrecadar os tributos. Obrigacional e comum. Ele é um direito obrigacional porque ele vincula o Estado ao contribuinte, por meio da obrigação tributária que nós vamos estudar ao longo do curso. E é comum porque fixa regras de caráter geral, que atingem de uma forma genérica uma série de situações e pessoas. A regra tributária não foi feita para ti que está me assistindo, foi feita para todos nós. Ela é genérica, ela é comum a todos nós, não é uma regra para cada pessoa. Por isso, a gente pode caracterizar o direito tributário como um direito público, obrigacional e comum. Acho pouco provável que apareça a questão em prova sobre o conceito do direito tributário, mas se aparecer, talvez aqui sejam alguns pontos que poderiam ser alterados para tentar confundir o candidato. Bom, então essa é a nossa parte bem introdutória do direito tributário. Não tem como falar em direito tributário sem falar em tributo. Então, eu já trago para vocês o conceito de tributo, para a gente já entrar no estudo do tributo, porque eu acho que quando se fala em noções introdutórias do direito tributário, a melhor forma de entender é entendendo primeiro o conceito de tributo. Então, como é que vai ser a nossa dinâmica? Agora, no início do curso, nós vamos estudar o tributo em si, todas as características do tributo, os conceitos, as espécies tributárias. Depois, a gente vai resolver algumas questões já sobre essa primeira parte, e depois a gente vai estudar princípios e limitações ao poder de tributar que estão na Constituição Federal. E aí vamos seguindo, claro, com o nosso estudo de direito tributário. É só uma breve explicação de como que eu organizei o conteúdo, porque se vocês pegarem um livro de direito tributário, vocês vão perceber que não necessariamente os autores seguem essa ordem. E essa ordem que eu estou fazendo é que eu considero mais didática, para quem nunca viu direito tributário na vida conseguir entender, conseguir compreender o básico. Pessoal, tributo, cuidado em prova, porque as bancas gostam muito de cobrar literalmente o texto da lei. Só que tem duas leis no Brasil que conceituam tributo. Tem duas leis, e o conceito ele é um pouco diferente. E às vezes cai um, às vezes cai outro. Sem dúvida nenhuma, o conceito mais cobrado em prova é o do artigo 3º do Código Tributário Nacional, o CTN. Mas, na Lei 4320 de 64, que é uma lei de direito financeiro, nós temos no artigo 9º também um conceito de tributo, que foi até anterior ao Código Tributário. E eu já vi cair em prova ambos os conceitos. Então vamos entender primeiro, de acordo com a Lei 4320, o que ela conceituava como tributo. Primeiro, o tributo é uma receita derivada. As receitas lá na Lei 4320 podem ser originárias ou derivadas, e aqui o tributo é receita derivada. Se a banca na prova afirmar que o tributo é receita originária, está errado. É derivada, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo impostos, taxas e contribuições, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto, arrecadação, ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Então, esse é um conceito de tributo que nós temos no artigo 9º, que já foi cobrado em prova. Agora, geralmente, quando a banca vai fazer uma questão sobre o conceito de tributo, ela vai pegar o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que nos ensina que tributo é toda prestação pecuniária em dinheiro compulsória, não é facultativo. Por exemplo, você pode pagar ou deixar de pagar o IPTU esse ano da sua casa? Não, você não tem essa opção. Não é facultativo, você tem que pagar. É compulsório, ele é instituído. Então, a primeira característica do conceito de tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Não é facultativo, é compulsório. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, em dinheiro. Tem o valor em dinheiro, em reais, que vai ser cobrado. Perfeito. Que mais? É um dos que mais cai em prova. Que não constitua sanção de ato ilícito.
não é sanção de ato ilícito. Primeiro, o que é um ato ilícito? É um ato ilegal, é um ato que é contrário à lei. O tributo, ele não é sanção de ato ilícito. Então, o que eu estou percebendo agora? Que uma multa não é tributo. Por que é uma multa? Sanção de ato ilícito. Cometeu um ato ilícito? Multa. Passou no semáforo quando estava no vermelho? Multa de trânsito. Multa de trânsito é um tributo? Não é, porque tributo não é sanção de ato ilícito. São outras cobranças do poder público, mas a multa não se enquadra no conceito de tributo. Instituído em lei, e a gente vai estudar bastante o princípio da legalidade, até porque a gente sabe, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Pois é, e só a lei pode obrigar, só a lei pode instituir um tributo também. E ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É uma atividade vinculada. A fiscalização e a arrecadação tributária ela é vinculada. Essa atividade ela é obrigatória. Os agentes públicos, sempre que percebem um fato gerador de um tributo, devem fazer o seu lançamento. A gente vai estudar ao longo do curso que o funcionamento do tributo tem a seguinte lógica. Existe uma hipótese de incidência prevista em lei, que é o que a gente chama de fato gerador do tributo. E quando alguém incorre no fato gerador, surge a obrigação de pagar esse tributo. Por exemplo, quando você consegue comprar sua casa própria, você vai fazer uma compra, uma transferência de bem imóvel inter vivos, entre pessoas vivas, e vai incidir um imposto chamado ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. O fato gerador desse ITBI foi a transferência do bem imóvel. No momento que você fez a compra, aquele imóvel que era de outra pessoa passou a ser seu. Por essa transferência, incide um tributo. Então, o fato gerador do ITBI, do Imposto de Transferência de Bens Imóveis, é justamente essa transferência da propriedade do imóvel. E assim vão ter vários impostos que vão ter esse fato gerador. Todos os impostos têm um fato gerador. Acontece o fato, tem que pagar o imposto. Imposto de renda. Você teve renda no exercício acima daquele valor que é tributado, nasce a obrigação de pagar o imposto de renda. Se foi abaixo, não tem que pagar. Então, é isso que é o fato gerador. É uma hipótese de incidência que acontece que vai fazer com que tenha obrigação de recolher aquele tributo. Então, essas são as características do tributo, e geralmente em prova, como a gente vai ver nas questões, a banca vai tentar trocar uma dessas características, principalmente essa, para tentar te confundir na hora da prova. Por isso, eu já esquematizei e dividi por etapas esse conceito de tributo do CTN, que esse é o mais cobrado. Mas o que a gente viu antes, do artigo 9º da Lei 43/20, também é importante. Ambos podem aparecer na tua prova. Bom, vamos seguindo, e agora tem um assunto bem interessante, uma curiosidade bem interessante sobre o direito tributário, que é o princípio da pecunia non olé. Esse princípio, traduzindo, princípio do dinheiro não tem cheiro. O dinheiro não tem cheiro. Para o direito tributário, não importa se a ocorrência do fato gerador tem objeto lícito ou ilícito. Se você teve uma renda, você vai pagar imposto de renda. Ah, mas foi uma atividade ilícita, não interessa, vai pagar imposto de renda. E nós temos exemplos de condenações judiciais que um traficante que recebeu recurso ilícito tem que pagar imposto de renda. Porque o dinheiro não tem cheiro. E eles vão cobrar tributo, então, de qualquer pessoa, não importa se o objeto é lícito ou ilícito. Esse é o princípio da pecunia non olé, dinheiro não tem cheiro. O artigo 118 prevê que a definição legal do fato gerador de um tributo, ela deve ser interpretada abstraindo-se, deixando de lado a validade jurídica dos atos, não importa se foi um ato legal ou ilegal, bem como a natureza do objeto ou seus efeitos. E dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Isso se abstrai. A questão é a seguinte, ocorreu uma hipótese de incidência de imposto, ocorreu um fato gerador, vai ser lançado o tributo. Recebeu renda acima daquele valor, vai ser lançado o imposto de renda. Essa que é a ideia
desse artigo 118. Pessoal, esse artigo que é do Código Tributário. Interessante quando se fala em direito tributário é que o nosso Código Tributário Nacional, o CTN, que é a principal fonte do direito tributário, é claro, logo após a Constituição Federal, tem algumas partes dele que estão em desacordo com a Constituição. E por estarem em desacordo com a Constituição, elas não se aplicam mais e não devem ser cobradas em prova. Eu já vi concursos que eles cobraram artigos do CTN que não são compatíveis com a Constituição e os candidatos entraram com um pedido, com recursos para anular a questão. Pelo certo, a banca deve anular. Seria um erro muito grosseiro da banca não anular uma questão sobre um artigo que não tem mais eficácia. E aí, se depois da nossa aula você quiser pegar o CTN para dar uma olhada, o Código Tributário Nacional, quando pegar ele, não esquece de conferir aqui quais são os artigos que ainda estão em vigor, de acordo com a Constituição. Aqui não se fala do artigo ser constitucional ou inconstitucional. Esse não é o termo adequado. O termo adequado é dizer quais partes do Código foram recepcionadas pela Constituição, ou seja, continuaram válidas após a Constituição de 88, e quais que não. E aí eu trouxe uma lista dos artigos recepcionados. Os artigos 2º a 8º, 14, 16 a 34, 43 a 51, 63 a 67 e 77 a 82 são os artigos do livro 1 que foram recepcionados pela Constituição, que ainda estão valendo. No livro 2, todos os artigos estão lá em vigor, lá não tem nenhum problema. Só uma breve explicação. E aí o artigo 4º prevê que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação, sendo irrelevante para qualificar a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto à sua arrecadação. Isso não importa para a caracterização do fato gerador, parecido com o que a gente viu também no artigo 118. Então a ideia do tributo é o seguinte: aconteceu o fato gerador que está previsto na lei como tributável, o poder público vai fazer o lançamento do tributo. A regra é que o tributo vai ser obrigatório. A lei vai trazer situações que ele não é, mas em regra, aconteceu aquele fato gerador, aquela hipótese de incidência, o poder público vai fazer valer o tributo. Bom, e aí nós temos agora as espécies tributárias, que são 5. Os mais conhecidos são os impostos e as taxas, mas tem outras espécies tributárias. O entendimento majoritário da maior parte da doutrina de direito tributário entende que existem 5 espécies tributárias. Nós temos impostos no artigo 5º do CTN, taxas e contribuições de melhoria. E quanto a esses 3, ninguém discute, porque o Código Tributário Nacional diz que eles existem. Tem outros 2 que não estão no CTN, porque eles são posteriores ao CTN. Eles estão na Constituição Federal, que são outras contribuições, além da contribuição de melhoria, e o empréstimo compulsório. As outras contribuições estão previstas no artigo 149 da Constituição Federal e o empréstimo compulsório no artigo 148. Então, quando se fala em espécies tributárias, a gente pode perceber a existência de 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições do artigo 149 e o empréstimo compulsório. E nós vamos, claro, ao longo aqui do nosso estudo, conversar sobre cada uma dessas espécies tributárias e as suas características. Mas essa continuação a gente faz no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!